Nota 4. Qual a guerra tá aí, velho? Qual a guerra foi buscar o almoço? O caminho mais violento de Lotm. Sacerdote vermelho. Pelo que me falaram, o Lotm, né? Esse T ali é por causa da. Antigamente, né, velho? Tinha esse T, o T ali, né, velho? Mas hoje em dia não tem mais. Removeram, agora é só LOM. E o canal do Odin Geek. Deixa meu link aqui. Vamos lá. Qualidade full. Bora. Verdadeiro God of War. E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje a gente vai falar de um caminho que está sendo muito pedido há muito tempo aqui no canal. E a gente está na reta final agora dos caminhos, então nada mais justo do que a gente trazer hoje o caminho do sacerdote vermelho. Então deixa o seu like. Ó, tem muita gente que assiste os nossos vídeos, não curte, não comenta, nem compartilha com os amigos que também Tá gostam. legenda aí pra E o escrever, pior de velho. tudo, cara, nem se inscreve no canal pra dar uma ajuda pra esse humilde criador de Que conteúdo isso, eu aqui. sou Então, inscrito, por favor, se você ainda não fez isso, faz isso, ajuda nós. Já tô com Não vai like custar dado, nada ó. pra você e ajuda bastante, motiva bastante a gente também a continuar trazendo conteúdos recorrentes. Porque a minha meta agora é essa, criar sempre conteúdos novos, no mínimo aí uns 3, 4 vídeos por semana. Então eu preciso muito do apoio de vocês para eu conseguir fazer isso. Bora pro vídeo? O caminho do sacerdote vermelho é o caminho da guerra absoluta. Onde existir conflito, sangue e destruição, ali vai estar a autoridade do vermelho. Nesse caminho, o vermelho não simboliza apenas fogo ou violência. Ele representa a própria guerra em seu estado mais puro. E o sacerdote não é que ele é um homem santo, é um ritualista da força, aquele que transforma batalhas em rituais e caos em poder. Os Beyonders desse caminho dominam habilidades voltadas para o combate, destruição e a manipulação psicológica. Esse é meu caminho. São especialistas em fogos, armadilhas e estratégias de guerra. Possuem força física e agilidade muito acima do normal. Eles conseguem encontrar as fraquezas de seus inimigos e explorá-las com brutalidade. Mas o verdadeiro terror desse caminho não está apenas no combate físico. Está na capacidade de manipular emoções, criar conspirações e provocar pessoas até que elas percam completamente o controle. Porque no caminho do sacerdote vermelho, a guerra não acontece apenas no campo de batalha, ela acontece também dentro da mente. Então vamos começar pela sequência 9, de praxe a gente já sabe, né? Ele começa como um simples Beyonder, aí chega ali pra sequência 2, 1, a gente já tá pensando como que alguém vai vencer esse cara. Vamos ver se com esse caminho... Cara, a verdade é que com a mente, né? Que falou que o combate também acontece na mente, faz todo sentido numa briga, velho. Então, assim, totalmente de acordo com a realidade. A fórmula se repete. Na sequência 9, a gente tem o Caçador. A sequência Treinos 9 do mentais caminho do são muito sacerdote importantes pra quem vermelho é pratica conhecida esporte. como Caçador. E diferente do que muitos imaginam, não é apenas um guerreiro comum. O Caçador é um predador. Algo criado para sobreviver em ambientes hostis, rastrear inimigos e preparar armadilhas. E eliminar alvos com precisão brutal. Ao consumir a poção, o Beyonder recebe um aprimoramento físico gigantesco. A sua força, velocidade e reflexos e a capacidade de cura se tornam sobre-humanos. Dizem que o caçador possui a força de um urso e a agilidade de um gato. Seus golpes são tão poderosos que podem fazer o próprio ar estalar. E conforme avançam nessa sequência, os seus corpos também começam a mudar. Eles se tornam maiores, mais resistentes e mais perigosos. Mas o verdadeiro terror dessa sequência está nos sentidos. A audição, o olfato e a visão de um caçador são absurdamente aprimorados. Eles conseguem perceber detalhes invisíveis para pessoas normais, rastrear cheiros específicos, ouvir sons a enormes distâncias e até identificar o peso de alguém apenas pelo som dos passos. É como se o mundo inteiro se transformasse em um mapa vivo diante deles, e escapar de um caçador se torna extremamente difícil. Além disso, eles desenvolvem uma poderosa intuição de perigo. Más intenções, emboscadas e ameaças escondidas, tudo isso pode ser sentido quase que instintivamente. Mesmo que na sequência focada em combate físico, os caçadores ainda possuem uma pequena capacidade espiritual. Eles podem aprender rituais básicos,
utilizar visão espiritual e até enxergar criaturas espirituais fracas, mas comparado com outros Beyonders, a sua espiritualidade é considerada extremamente baixa, porque esse caminho nunca foi focado em magia refinada. Ele é sobre sobrevivência, sobre guerra e sobre matar antes de ser morto. Ao se tornar um caçador, o Beyonder também recebe um enorme volume de conhecimento relacionado à sobrevivência e armadilha. Eles aprendem automaticamente sobre plantas venenosas, medicamentos naturais, pontos letais do ambiente, explosivos, demolição e técnicas avançadas de emboscada. Um caçador consegue transformar praticamente qualquer lugar em uma armadilha mortal. Bom, vamos comentar até aqui. O caçador, ele basicamente, ele se torna... a gente consegue até falar, né? Se ele fosse ser um super-herói, ele seria uma espécie de Batman ali, talvez um Bane, uma coisa mais puxada assim, uma força sobre-humana, nada muito, tá? Muito exagerado. O caçador, ele realmente não tem, tipo, grandes... Cara, seria Bane, mano. Tava mais pra um Bane, né? Um Deadpool, né? Umas paradas assim, né? Eu entendi o que ele tá falando, né? Porque, assim, o Batman, ele tem força sobre-humana. Por mais que dizem que ele... é só um cara normal ali que... Me fala... Que é inteligente, tá ligado? Ele usa de estratégias pra vencer seus inimigos. Não, velho. O Batman, ele tem uma força acima do normal, tá ligado? Tudo bem que talvez pode ser uma incongruência de roteiro, tá ligado? A força sobre-humana na base do roteiro. Porque o Batman, ele tem uns feitozinhos assim de força meio que, cara... É um limite... Não, ele vai além do limite humano, velho. O Batman tem algumas paradas assim que foge um pouco da normalidade, tá ligado? Enfim. Pô, com todo respeito, velho. Um soco do Bitelo, por exemplo. Sei lá, o Bitelo pega, sei lá, velho, do Balestrinha, esses caras que fazem academia que são fortes, tá ligado? Que eles são mais fortes. Mais fortes fisicamente, né? E sobre o limite humano é muito relativo, né? Cada genética é diferente. O limite de um não é o limite de outro, né? Tem gente que vai muito além. Então, assim, digamos que podemos forçar a barra e dizer que o Batman é o único no mundo que tem uma genética que vai além do padrão, vamos dizer, vamos botar assim, né? E, porra, ele tem um... Por exemplo, o Bono até mandou lá aquela imagem lá dele socando o Grande, se não me engano, né, velho? Porra, o Grande aguenta soco do Superman, porra. Tá ligado? Aguenta sim, ele leva murro e consegue continuar na briga. Agora ele, pô, sendo esmurrado pelo Batman é meio caralho. Será que o soco do Batman e do Superman tem realmente o mesmo impacto? O dinheiro feitos infinito. de força na obra, né? Mas ele é assim forte, ele é assim rápido, agilidoso, né? Mas é uma sequência de introdução, então a gente não pode esperar que ele mova montanhas, né? Ele é uma sequência 9. Uma sequência 9 não pode ter forças de um semideus, por exemplo. Então até aqui é tudo certo, né? O caçador, ele vira uma máquina de caçar, literalmente. E isso dá vantagens para ele dependendo do ambiente e dependendo do adversário. Então vamos lá, ele vai usar o ambiente a favor dele, tá? Areia movediça, floresta, ruína, não importa onde ele esteja, ele vai conseguir usar o ambiente sempre a favor dele. Uma coisa importante para se falar desse caminho é a capacidade de memória que eles têm. Eles têm uma memória quase perfeita. Então, assim, eles nunca se esquecem de armadilhas que eles fizeram ou de detalhes do ambiente que possam ajudar ou atrapalhar eles. Então, isso é importante deixar gravado, né? Porque durante uma perseguição, por exemplo, isso pode ser a diferença entre viver e morrer. Agora, sem mais delongas, vamos para a sequência 8, que se chama Provocador. Após sobreviver como um caçador, o Beyonder do Caminho do Sacerdote Vermelho alcança a sequência 8, Provocador. E é aqui que esse caminho começa a revelar o seu lado mais cruel, porque um provocador não luta apenas com armas, ele luta com as emoções. Ao avançar nessa sequência, o corpo do Beyonder continua evoluindo, a sua força, velocidade e reflexos, e também a agilidade, recebem um novo aprimoramento. A sua regeneração natural também aumenta, mesmo que ainda esteja longe de algo monstruoso, como eu já tinha comentado com vocês. A sua espiritualidade se fortalece um pouco mais, e agora ele consegue ativar a visão espiritual com extrema facilidade.
Mas nenhuma dessas habilidades é o verdadeiro núcleo dessa sequência. O verdadeiro terror do provocador é a sua capacidade de manipular as pessoas. A habilidade central dessa sequência é chamada simplesmente de provocação. E não, isso não significa insultar alguém, não literalmente, né? Quando o Beyonder se torna um provocador... Faz todo sentido, cara. Caçadores, mas vou pegar nem caçador, né? Vou pegar mais no sentido de... É caçador, só que não é um caçador convencional, assim, né? É um caçador de pessoas, né? Me referindo mais a assassinos, tá ligado? Esse tipo de gente. Cara, eles são muito bons em manipulação. Dependendo também, não é todo assassino que é assim. Mas é um cara que se disfarça muito bem, ele sabe entrar na vida de uma pessoa, tá ligado? Com perguntas. Faz o tipo que o Jane faz lá na série do Mentalista. Esse tipo de gente, assim, se for um cara especialista nisso, ele, pô, consegue muito bem identificar padrões, tá ligado? Saber o seu ponto fraco, talvez saber de diálogos, observação, tá ligado? E entrar na sua cabeça pra te desmoralizar, tá ligado? Ali com palavras, sem insultar que nem ele tá falando, né, velho? Tocar na sua ferida no ponto fraco, tá ligado? E te colocar na palma da mão dele, velho. Isso acontece muito, velho. Muito foda. Por isso que pô, eu tô comprando a ideia desse caminho aqui, mano. Tá totalmente condizente com a realidade. Insultar alguém, não literalmente, né? Quando o Beyonder se torna um provocador, a sua percepção humana sofre uma mudança permanente. Eles passam a enxergar as fraquezas emocionais das pessoas quase instantaneamente. Olha aí, ó. Medos, inseguranças, orgulho e raiva. E tudo pode ser percebido. É como isso, ele sabe exatamente quais palavras usar para destruir o equilíbrio mental de um alvo. Perfeito. Cada frase, cada gesto, cada humilhação é calculada para gerar o máximo de instabilidade possível. Os provocadores conseguem fazer as pessoas perderem completamente a compostura, tomarem decisões irracionais e, em casos extremos, eles perdem temporariamente o controle. E o mais assustador, quanto mais elaborada e cruel for a provocação, mais poderosa ela se torna. Mesmo algo simples como um insulto direto pode despertar a fúria instantânea, e essa habilidade também funciona contra criaturas irracionais. Quando enfrentarem monstros, feras ou Beyonders fora de controle, os provocadores podem liberar uma aura extremamente repulsiva, uma presença que desperta agressividade, violência e conflito, como se a própria existência deles fosse um convite para a guerra. Cara, eu vou ter que comentar aqui, né? Essa sequência é tipo um isqueirinho, né? O cara é o isqueirinho, o cara que faz bullying, e tipo assim, o mais engraçado é que dependendo de quem ele provoca, ele pode simplesmente morrer, né? Porque, vamos lá, a sequência ela já diz muito sobre ela mesma, né? Então, um provocador, para ele digerir a poção, ele tem que provocar, né? Ele tem que causar o conflito. Aí você vai lá e provavelmente, é sempre assim, tá? Quanto mais a sequência do alvo que você escolher for mais baixa, então tipo assim, mais baixa que eu digo sequência 7, sequência 6, 5, ele simplesmente pode provocar a própria morte, pô. Ele vai lá e provoca um semideus, por exemplo. Aí ele morre, entendeu? É bem perigosa essa sequência, né? E é exatamente por isso que essa sequência combina perfeitamente com armadilhas e emboscadas. Mas será, mano? Será que ele consegue, na sequência 8 só, ele consegue já provocar pessoas de sequências de maior, no caso seria de menor, né? De menor número assim, mano? É porque, obviamente, eu não vou lembrar de todas as sequências, de todas a- os negócios e os caminhos, né? De todos os caminhos. Mas, cara, acredito que deve existir, assim, um cara for de sequência 6, 5 de uma outra. De um outro caminho. Talvez ele já adquira, pelo caminho que ele seguiu, uma certa resistência a esse tipo de manipulação, não? Porque enquanto o inimigo perde a razão, o provocador já preparou o campo de batalha inteiro. E a mente do inimigo é sempre a primeira coisa a ser destruída. Cara, então, é o que eu disse, né? Não tenho muito pra dizer dessa sequência, porque até agora, além do aprimoramento físico que ele ganha, nada demais, né? Ele só
vira o causador da sua própria morte. Tem aquele ditado que fala: o silêncio... Como é que fala? A fala é prata, mas o silêncio é ouro. O provocador não acredita nisso, ele acredita o contrário. Vamos para a sequência 7 agora, hein? Na sequência 7, a gente tem o piromaníaco, ou o mago do fogo. Ao alcançar a sequência 7, o Beyonder do caminho do sacerdote vermelho finalmente se torna algo muito mais perigoso. Ufa, finalmente. Um verdadeiro instrumento de destruição. A sequência 7 Pô, eu acho essas artes de arma foda, velho. Bom, é aqui que o sacerdote vermelho começa a mostrar o seu aspecto mais devastador. A espiritualidade do Beyonder cresce de uma forma significativa. A sua visão espiritual se torna muito mais refinada e a sua intuição de perigo evolui. Agora, eles conseguem detectar perseguições, armadilhas e ameaças ocultas com muito mais precisão. Mas tudo isso é apenas o começo, porque a verdadeira essência dessa sequência está no domínio absoluto das chamas. Os piromaníacos possuem a habilidade de controlar e conjurar fogo livremente ao seu redor. E diferente de magos comuns, eles não precisam recitar encantamentos longos, né, ou desenhar símbolos ou preparar rituais complexos. Isso é bom, porque a gente tá assistindo Lodos lá, a gente tá, pô, é foda, mano. O cara esperar o cara recitar o feitiço pra depois resolver atacar e pica. O fogo simplesmente responde à vontade deles, rápido, violento e destrutivo. Eles conseguem comprimir chamas até criar explosões extremamente concentradas, formando bolas de fogo capazes de destruir um alvo instantaneamente. Podem revestir seus próprios corpos com armaduras de fogo, aumentando a sua defesa e se protegendo contra venenos, congelamentos e ataques externos. Também conseguem criar chamas flamejantes temporárias, armas que conseguem transformar o campo de batalha. Consegue criar chamas flamejantes? O que seria uma chama flamejante? Não, assim, eu não tô zoando não, velho. É um leigo perguntando mesmo. O que seria uma chama flamejante? Redundância. Batalha e um inferno. Atrasar explosões para criar armadilhas e até infundir o fogo diretamente dentro do corpo do inimigo. Pô, essa é boa. Essa é realmente boa. Então, detonar tudo de dentro para fora. Bom, cara, vamos lá. Aqui as coisas já começam a mudar drasticamente, né? Ele consegue criar armas de fogo, mas a parte que eu achei bizarramente forte é a parte de infundir fogo diretamente dentro do corpo do inimigo. A gente não sabe qual é a limitação desse poder. Ou seja, combustão humana espontânea, é isso. Mas é um poder bizarramente forte, pô. Você consegue queimar uma pessoa de dentro pra fora. Combustão humana. E às vezes ela nem percebe, pô. Às vezes ela vai pensar, tô com uma queimaçãozinha de estômago. E quando vê ela já tá pegando fogo já. Uma queimadura de terceiro grau. Aqui. Tem algumas coisas muito legais dentro dessa sequência. Por exemplo, eles conseguem invocar corvos de fogo, criaturas flamejantes, capazes de perseguir múltiplos inimigos ao mesmo tempo. Criar muralhas de fogo que aprisionam alvos em círculos escaldantes. Lançar lanças flamejantes tão quentes que queimam o inimigo de dentro para fora após o impacto. E no auge da destruição, eles podem conjurar uma gigantesca bola de fogo comprimida, uma explosão capaz de devastar uma área inteira. Existe um detalhe extremamente importante. As chamas de um piromaníaco não queimam apenas corpos físicos. Elas conseguem ferir corpos espirituais também. Ou seja, né? Até as criaturas semelhantes a fantasmas ou almas podem ser destruídas pelo fogo deles. Além disso, os corpos desses Beyonders desenvolvem uma resistência absurda às próprias chamas. Pô, senão também ia ser absurdo, né? Se não desenvolver né? resistência à própria chama, é o poder que só se usa uma vez antes de queimar a própria mão. Chega um momento que o cara vai estar parecendo um Fred Krueger já, se ele não tivesse resistência ao próprio poder. Um fogo comum, não é só as chamas dele, o fogo comum também não consegue ferir eles. Porque nessa sequência, o Beyonder deixa de ser apenas um guerreiro e se torna um desastre ambulante. Um homem capaz de transformar cidades em campos de batalha e exércitos inteiros em cinzas. Pô, vamos lá, minhas considerações. É forte.
pra um sequência 7 é forte. Gente, se a gente parar pra pensar em outras sequências, o que o sequência 7 estão fazendo Só que eu ainda ainda... não vi. Eu já vi algum personagem de sequência. Acho que já. Acho que lá no anime tem sequência 7. Acho que de 6 pra baixo que não aparece, né? Ou aparece. Agora eu não lembro, sinceramente. Esse aqui é forte. Tipo, o Klein no sequência 7, ele tava, né, aprendendo a andar ainda. Tava rastejando ali. Não fazia muita coisa. Ele dependia muito de artefatos que ele É que tinha com depende ele. do caminho, né? Aqui, Pois pra é. mim, esse guerreiro ele consegue Esse aí lutar é muito sozinho. foda. Papo Mesmo que ele reto. esteja lutando com uma poça de água, né? Aí dificulta a vida dele. Mas fora isso, é um guerreiro que já é autossustentável, né? Vamos ver nas próximas sequências se a parada escala a níveis cósmicos. A partir da sequência A Dália 6, era ceia. o caminho do sacerdote vermelho deixa de Eu ser tenho que apenas rever o anime. brutalidade e destruição. Não era totalmente brutalidade e destruição, já que a gente já tinha, né, um provocador lá em cima. Mas agora ele vai passar a ser algo muito mais perigoso, porque aqui nasce o verdadeiro estrategista da guerra. A sequência 6 é conhecida como conspirador. E diferente das sequências anteriores, essa evolução não fortalece apenas o corpo, ela fortalece principalmente a mente. Ao consumir essa poção, o Beyonder recebe um enorme aprimoramento mental. A sua percepção se torna muito mais refinada e o seu raciocínio mais rápido. A sua inteligência mais afiada e até a sua capacidade de convencer pessoas evolui absurdamente. Eles começam a enxergar padrões, intenções, brechas e oportunidades quase que instantaneamente. É como se cada conversa, cada movimento e cada detalhe fosse parte de um gigantesco jogo de guerra. Seus sentidos, físicos e espirituais, também evoluem novamente. A antiga percepção aguçada do caçador agora alcança outro nível. Os conspiradores são excelentes em coleta de informações, rastreamento, espionagem, observações e leitura de comportamento. Mas o verdadeiro núcleo dessa sequência é a manipulação. E a habilidade central do conspirador é chamada de incitação. Eles conseguem acender desejos, medos e pensamentos dentro da mente das pessoas através das conversas. Uma frase, uma dúvida, uma sugestão sutil e lentamente o alvo começa a agir exatamente como o conspirador deseja. É como colocar fogo dentro da mente de alguém. Mas isso ainda não é o aspecto mais assustador dessa sequência, porque os conspiradores também dominam a essência da própria conspiração, a desorientação, a confusão e o engano. Eles manipulam informações, percepções e expectativas para controlar completamente o campo de batalha. Fazem inimigos acreditarem em mentiras, esconderem intenções reais e tomarem decisões erradas, e caminharem diretamente para a armadilha sem perceber. E o pior, muitas vezes um alvo só percebe que foi manipulado quando já perdeu tudo. Mas essa sequência ainda mantém um aspecto destrutivo do sacerdote vermelho. O seu domínio sobre o fogo evolui drasticamente. As chamas agora se tornam branco-carmesim, muito mais quentes e perigosas. Eles conseguem moldar armas flamejantes sólidas, como chicotes e sabres, capazes até de bloquear ataques físicos. Existe uma habilidade simplesmente absurda nessa sequência de transformação de chamas. Os conspiradores conseguem se fundir às próprias chamas e viajar através delas, e surgir instantaneamente no local atingido pelo fogo, como se o incêndio fosse um portal. Imagine enfrentar alguém que manipula sua mente, controla suas informações, cria armadilhas invisíveis e ainda pode atravessar o campo de batalha transformando em fogo. Tá, aqui a gente já conseguiu encontrar uma evolução, porque até pra mim, cara, o que tava acontecendo? O conspirador tava a mesma coisa do provocador. Talvez ele consiga dominar a mente com mais facilidade, talvez ele consiga fazer isso com mais pessoas de uma vez, talvez ele precise de menos frases pra conseguir tirar alguém do eixo ali, né? Mas essa parte do fogo evoluir, das chamas mudarem de cor, que eu já achei muito, muito louco, tá? As chamas mudarem de cor pra branco, representando que agora as chamas estão mais quentes, e ele poder se teleportar, aí valeu a pena já, a sequência já ganhou uns pontos ali. Agora, eu vou falar pra vocês, essa sequência, na sequência 4 pra baixo, que eu acredito onde vai ser as mudanças mais significativas da sequência, ela vai ter que suar, tá? Porque até agora, ela não é uma das mais fortes, na minha opinião. Eu quero que você deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Eu acho que não. A gente tem agora a sequência 5, Ceifador. E é nesse ponto
que o caminho do sacerdote vermelho se torna verdadeiramente aterrorizante, porque aqui em diante, esse caminho passa a possuir maior poder destrutivo dentre todos os Beyonders na mesma sequência. Estão me prometendo ouro, eu quero ouro, hein? Vamos ver. O maior dano, a maior capacidade ofensiva e a pura personificação da destruição. Mesmo existindo caminhos com habilidades de morte instantânea, o sacerdote vermelho compensa isso de outra forma, com ataques tão violentos que sobreviver se torna quase impossível. Ao alcançar essa sequência, o Beyonder recebe um novo aprimoramento físico. A sua força, velocidade e resistência aumentam mais uma vez, a sua espiritualidade cresce de forma significativa e a sua mente se torna ainda mais afiada. A verdadeira essência dessa sequência está em uma habilidade absurdamente perigosa: investigações de fraquezas. Os ceifadores conseguem enxergar vulnerabilidades através de meios sobrenaturais. Não importa se o alvo é humano, uma criatura espiritual, uma defesa mística ou até mesmo um fenômeno natural. Eles conseguem encontrar um ponto fraco, uma rachadura invisível. Deve ser tipo o Nanami, velho, que consegue dar golpe crítico, tá ligado? Ele analisa o alvo assim e identifica onde ele pode dar o crítico, tá ligado? Fenômeno natural. Eles conseguem encontrar um ponto fraco, uma rachadura invisível, um detalhe que sustenta tudo, e então eles conseguem destruir. Eles podem perceber falhas em armaduras, barreiras sobrenaturais, estruturas físicas e até no próprio clima, como se o mundo inteiro tivesse cheio de pontos vitais esperando para serem atingidos. Mas isso ainda não é o maior aspecto dessa sequência, porque após encontrar uma fraqueza, aí vem o abate. Essa habilidade permite que qualquer ataque do ceifador carregue um poder de execução extremamente brutal. Cada golpe passa a atingir como se estivesse acertando diretamente em pontos vitais do inimigo. Mesmo criaturas muito acima dele podem sofrer danos reais, desde que sejam atingidas corretamente. E quando o ceifador encontra uma vulnerabilidade, 3 golpes normalmente são suficientes para decidir uma batalha. Pouquíssimos conseguem sobreviver, mas o terror dessa sequência não termina aí. Os ceifadores também possuem uma precisão monstruosa. Eles conseguem controlar suas chamas com perfeição absurda. Uma única bola de fogo... Assim, uma dúvida sincera aqui. Onde ele consegue essas informações? Critical Hit. Rapaz, deixa isso aí pra lá. Enfim. Porque... Não, Wiki... É porque... Cara, não é possível que na obra apareça personagens de todas as sequências de cada categoria, quer dizer, de todos os caminhos de cada sequência diferente. Por exemplo, sei lá, o caminho do vidente, do clã. Eu sei que o pessoal vai saber as habilidades de cada sequência porque é o protagonista, então a gente acompanha a evolução dele. Sequência 9, 8, 7, até chegar, né? Onde ele chega lá na frente, né? O pilar. Então, assim, a gente consegue, através dele ali, vendo o que ele pode fazer, as habilidades de cada sequência do caminho do vidente. Agora, pô, como é que eles sabem, velho, o poder de cada sequência de todos os caminhos? Não é possível, cara, que é mostrado isso na obra, velho. Sei lá. Lumion Lee, o prota do livro 2 é desse caminho. Então, assim, de cada livro... É um caminho diferente. Se for assim, aí faz sentido, tá ligado? Porque aí a gente vai acompanhando cada protagonista, um caminho diferente, e a gente vai acompanhando sequência por sequência dele, vendo o que ele pode fazer, tá ligado? Ou é aquele negócio, né? O Void falou da Wiki, nem tem 14 protagonistas. Pois é, eu acho que são 22 caminhos, né? Enfim. Descrição dentro da obra mesmo, né? Eles vão pegando descrição assim e vão... Pô, mas caralho, descrição de todas as sequências de todos os caminhos. Que pedrada. Sei lá, ou apenas o autor fez um livro extra ali, velho. Tipo um databook, tá ligado? Pra explicar cada coisa de cada caminho, sei lá. Pois é, só se for um databook. Eu odeio o databook, tá? Acho que todas as informações tinham que estar dentro da obra, mas beleza.
É tipo o cara assim, o cara lê o mangá, assiste o anime. Cara, mas de onde vocês estão tirando sobre isso o personagem, velho? Eu não tô sabendo disso. Ah, não é que o autor fez um databook pra expandir mais sobre as características do personagem. Aí eu fico com a cara de bunda, porra. Aí é foda, né? Mas de qualquer forma, aí faz sentido. Então existe uma espécie de databook, né? Mostrando isso. Aquelas pausas pra explicar. Nem lembro, velho. Mas enfim. Eles conseguem controlar suas chamas com perfeição absurda. Uma única bola de fogo pode ser dividida em centenas de ataques menores, atingindo múltiplos inimigos simultaneamente. Cada explosão, cada chama, cada impacto calculado perfeitamente. Seu domínio sobre o fogo também evoluiu. As chamas se tornam ainda mais destrutivas, mais densas e mais rápidas. Agora, ele consegue criar figuras flamejantes capazes de atacar inimigos sozinhas, confundindo o inimigo. E agora, Confundindo desculpa alvo. pausar de novo aqui, mas. Agora falando de Paul Scalinge, né? Cara, nas músicas que eu tô ouvindo, aparentemente tem nível. O nível que eles podem chegar é onipotência, né? Mas será que isso é mostrado mesmo? A gente consegue ver essa onipotência dos personagens? Eu não sei se existe onisciência e onipresença, né? Onipotência, beleza. Onipotência, aparentemente, pelo que eu ouço falar, existe, né? Existe os personagens onipotentes, né? Acredito que pra chegar nesse nível é o pilar, né? Você se torna o pilar que sustenta o mundo, né? Você adquire a onipotência. Mas será? É porque se tem uma coisa que eu acho esquisita, assim, dizer que o personagem é onipotente, ou que o personagem pode fazer isso, o personagem pode fazer aquilo, mas a gente nunca vê ele fazendo, tá ligado? Isso aqui é foda. Flamejantes capazes de atacar inimigos sozinhas, confundindo o alvo e criando oportunidade para ataques fatais. Não, mas A sua onipotência não quer dizer transformação de imortal, chama tá ligado? evolui para outro nível aqui. Os ceifadores podem atravessar dezenas ou até centenas de metros instantaneamente, fundindo-se ao fogo. Mas eu não sei como é que Agora eles imagine morrem, tá enfrentar ligado? alguém que encontra sua fraqueza, transforma cada golpe em um golpe fatal, controla explosões com precisão absoluta e ainda atravessa o campo de batalha. Pelo que me falaram, sustentam o mundo, porque o mundo engloba tudo, tá ligado? Eu acho, né? Enfim, eu não sei, né? Enfim, a realidade. Pode ser, eu acho que a realidade talvez faça mais sentido que o mundo, né? Pelo que me falaram. Que a realidade aí. Existe os três, né? Físico, astral e espiritual, né? Controla explosões com precisão absoluta e ainda atravessa o campo de batalha como uma chama Você é viva. onipotente, ninguém te derrotaria. Não, cara, você é onipotente, não significa... você pode fazer tudo, mas você não sabe tudo, assim, no sentido de que você vai prever o que o seu inimigo pode estar armando contra você. Você pode fazer tudo, mas ao mesmo tempo você pode estar sujeito a certos tipos de tramóias, né? Sei lá. E é por isso que Ser essa sequência enganado, recebe tá o nome de ligado? ceifador. Você porque a partir confiar em daqui, o alguém Gonder do e a sacerdote pessoa pode te vermelho apunhalar pelas deixa de costas. parecer apenas humano e começa a parecer uma calamidade feita apenas para recolher vidas. Tá, as minhas considerações para essa sequência é o seguinte: ela tem uma força exponencial, tá, galera? Vamos lembrar aqui que ele ainda não é um semideus, ele ainda tá em Beyonder de sequência média, só que ele tem muito potencial aqui. Ele tem muito Entendi. potencial. A capacidade dele de criar soldados de fogo que atacam sozinhos é absurda. E aí, com base nisso, o que ele consegue fazer? Ele pode criar vários soldados e ele pode ficar se teletransportando para aonde cada soldado tá, né? Porque os soldados são feitos de fogo e ele pode se teletransportar através do fogo. Então, isso dá Pior que uma... faz sentido, né? Digamos assim, o cara que é onipotente, pior que faz sentido pra caralho. Para um cara chegar numa onipotência, eu acho que realmente ele deveria ter. A onisciência e a onipresença juntos, né? Porque se ele pode fazer tudo, ele pode se estar em todo lugar ao mesmo tempo, né, velho? Se ele pode fazer tudo, o que impede dele desenvolver uma capacidade de saber do passado, presente e futuro, tá ligado? Realmente.
Por isso que é foda. Quando chega nesse nível de poder, agora eu tô curioso pra ler Lord of Mysteries pra saber como é que o Deus Sol foi morto, cara, pelo próprio filho, né? Como é que ele foi morto, mano? É porque na música que eu lembro do Rhodes lá, até fala, né? Matar um pilar não é algo fácil, né? Não é fácil matar um pilar, né? Então, assim, como ele fez isso, né? É o que eu tô te falando, ele quis ser morto. Pois é isso que eu tô te falando. Foi o próprio filho dele que matou ele, né, mano? Então, assim. é, Às vezes ele ali, cara, confiava demais no filho dele e tudo mais. Foi morto e às vezes, que nem o Aguirre tá falando, ele quis ser morto, né? Então ele só se deixou ir, né? Aí beleza, faz sentido pra caralho. E ele pode teletransportar através do fogo. Então, isso dá uma vantagem gigantesca pra ele. Porque imagina, ele tá lutando Saci, com, só sei lá, ajudou 3 dando uma Beyonders. mãozinha. Aí ele bota uns Saquei. soldados pra lutar contra esses Beyonders e ele pega um pra lutar. E aí ele vê que um Beyonder baixou a guarda, ele se teletransporta até onde aquele soldado, até onde o soldado de fogo dele tá lutando, finaliza o Beyonder com um golpe ou dois, volta pro outro, e aí ele pode fazer isso várias vezes. Isso torna ele realmente muito forte. A partir da sequência 4, o Beyonder do Caminho do Sacerdote Vermelho finalmente ultrapassa os limites humanos e se torna um semideus. A sequência 4 recebe o nome de Cavaleiro Void, de velho. Sangue de Ferro. E é aqui que o verdadeiro terror começa. Porque nesse ponto, o Beyonder deixa de ser apenas um guerreiro poderoso e se torna um comandante de guerra. Se fosse Fate, ele estaria capaz de defendendo. destruir cidades inteiras. Ah, não, mas os personagens de Existe até uma Fate não mudança tem, extremamente não tem simbólica nessa efeitos porque, sequência. um monte de Independente desculpinha. do gênero original, todo Beyonder que avança para Cavaleiro de Ferro se torna um homem. Como se o próprio caminho estivesse moldando o corpo do usuário para se tornar uma personificação absoluta da guerra. Ao alcançar essa sequência, seus atributos físicos explodem em poder. Eles se tornam fortes o suficiente para enfrentar dragões ou criaturas gigantescas do caminho do gigante do crepúsculo. Mas o aspecto mais assustador dessa sequência é a sua coragem. Ó, aqui a gente já tem uma escala de poder absurdamente maior, tá? Tirando o fato de que se você for mulher, você vai virar homem, assim como no caminho da Hermônia. Se você for homem, você vai virar mulher. Pô, aí é foda o caminho Aqui, da lactação. Ele já bate de frente com Beyonders do caminho do gigante do crepúsculo, que são o É caminho, na nascer minha mulher opinião, pra depois virar a maior macho. força bruta da obra. Shed. Até aqui, né? Até o que a gente tá lendo nesse momento. O que eu acho? Eu acho que quando você vira um semideus nesse caminho, a sua força exponencia algumas vezes. E aí você vira realmente uma ameaça assim em nível de semideus mesmo. O aspecto mais assustador dessa sequência é a sua coragem. Os Cavaleiros de Sangue de Ferro possuem uma coragem comparável ao aço. O medo quase não consegue afetá-los. Ataques mentais, pressão psicológica, terror sobrenatural, tudo isso perde grande parte do efeito diante deles. A diferença da imprudência é que essa coragem não elimina o senso de perigo. Ela apenas impede que o medo tome conta das suas decisões. Olha, aqui a gente está encontrando um counter pro caminho do visionário, né? Não vai conseguir mexer muito com a mente da pessoa de um sacerdote vermelho. A habilidade que transforma essa sequência em um verdadeiro pesadelo é a transformação em armas. Um cavaleiro de ferro pode transformar literalmente qualquer objeto em uma arma mortal. Uma moeda, uma pedra, uma caneta, Isso qualquer aqui é coisa. legal, né? Aparentemente todo caminho ele tem o seu counter, né? O A vence o B, que vence o C, que vence o D, que vence o A, tá ligado? E fica nesse ciclo, né? Um vencendo, assim, counter o outro, né? Pô, isso é legal. Ninguém é invencível, né? E uma arma mortal, uma moeda, uma pedra, uma caneta, qualquer coisa, pode carregar um poder destrutivo absurdo. E utilizando suas chamas, eles conseguem transformar objetos em projéteis explosivos, capazes de bombardear alvos a quilômetros de distância. Aqui a gente tem uma mistura de vários poderes, né? O primeiro poder de
transformar tudo em uma arma mortal, é muito bom. E eu não lembro de ver isso em quadrinhos ou na ficção. O que mais me lembra isso é o poder do... Poder não, mas é a habilidade do mercenário do Demolidor. Agora, a capacidade de injetar poder explosivo nas coisas, aí é o Gambit, né? Não tem como você pensar em outro personagem que não seja o Gambit que faça isso. Mas aqui, pelo que eu tô vendo, né? Tem o outro, velho. Tem outro. Tem o... eu não sei se é injetar explosão, mas acho que é, né? Acho que pelo menos é parecido. É o cara lá de Jojo lá, o Kira, né? Que onde ele toca, meio que vira uma bomba relógio, né, velho? Explode quando alguém... Quando ele quiser ou quando alguém explode, agora eu não lembro. Tá ligado? Tudo que ele toca vira bomba, né? Pelo que a gente tá vendo junto, o sacerdote do sangue... O cavaleiro do sangue de ferro, ele faz isso em níveis muito maiores do que qualquer tipo de mutante ou qualquer tipo de herói da ficção, né? Caralho. Aqui tem uma habilidade interessante. Essa palavra é Os muito Cavaleiros do forte. Sangue de Ferro conseguem criar uma conexão invisível com todos aqueles sob seu comando. E através dessa ligação, eles conseguem compartilhar sentidos, informação, visão, audição e emoções e até danos. Um exército inteiro passa a funcionar como uma única entidade. Uma consciência coletiva voltada para a guerra. Eles também conseguem concentrar o poder de suas tropas em si mesmos, fortalecendo absurdamente suas habilidades Beyonder, ou dividir os danos sofridos entre os membros da equipe, como se o conceito de exército tivesse se tornado uma habilidade sobrenatural, e ainda existe a galvanização. Os cavaleiros podem transformar os seus corpos em chamas e as suas chamas em aço. Uma defesa monstruosa combinada com um poder destrutivo absurdo. O seu domínio sobre o fogo também evolui drasticamente. As chamas agora se tornam branco-azuladas, extremamente quentes, comparáveis ao impacto de canhões pesados. Cada golpe, cada explosão e cada ataque vira uma calamidade. Eles conseguem incendiar áreas inteiras, provocar explosões massivas com simples ataques físicos e até transformar os seus corpos em fogo, literalmente. Os Cavaleiros do Sangue de Ferro podem se dispersar em múltiplas chamas e mover-se livremente e depois se reconstruir seu corpo novamente. E enquanto sua consciência espiritual permanecer intacta, eles continuam vivos. Mas, talvez, o detalhe que pode assustar mais nessa sequência seja o extermínio. A sua capacidade destrutiva alcança o nível de um semideus. E agora, eles podem ferir seriamente outras entidades divinas se o ataque for certeiro e no limite. Caso ignorem as consequências, é lógico, né, gente? Eles podem até manifestar parcialmente a sua forma de criatura mítica, que é um gigante da calamidade que ainda é incompleto, tá? Eu acredito que o fato deles conseguirem transformar fogo em aço seja uma metáfora a defesa ser tão forte quanto o aço, né? E o lance do exército é bem interessante, porque abre precedentes, né? Por exemplo... Cara, sinceramente, essa metáfora eu não entendi. Transformar fogo em aço. Qual seria a metáfora? Se pegando pela lógica do Geek ali que ele entendeu, né? De que a defesa ser forte, né? Vem muito, pode ser daquele que a melhor defesa é o ataque, né? Pode ser isso. O lance do exército é bem interessante, porque abre precedentes, né? Por exemplo, o que é considerado o exército dele? Pessoas porque que juram teoria, lealdade se você não deixar o seu inimigo que... clicar, ele não pode fazer nada com você, né, velho? Falando em termos futebolísticos, enquanto você tá com a bola no seu pé, no seu domínio, como é que o outro time vai fazer gol em você? Tá ligado? É tipo isso, né? O que é considerado o exército dele? Pessoas que juram lealdade a ele? Pessoas que estão abaixo do comando dele? Ou pessoas que ele considera do exército dele? A gente tem que levar isso em consideração para entender o limite do poder dessa sequência, né? Ela é bem forte e agora ela... Pô, os caras exageram também, né? Mas, tipo, se o cara ignorar, ele consegue até... Ele tem a capacidade, e eu acredito que seja a única sequência 4 que tem essa capacidade de matar um deus. Tipo Caralho. assim, se ele acertar ali e ignorar todo o resto... Mas Deus ele seria pode o quê? Um sequência zero? de matar um deus. Eu não lembro de outra sequência que consiga fazer a mesma coisa. Na sequência 3, Ou um antigo. o sacerdote vermelho não é apenas um guerreiro. Ele se torna
uma personificação Zero, né? da guerra organizada. E esse é o Bispo de Guerra. E é aqui que o caminho do Sacerdote Vermelho começa a demonstrar algo ainda mais assustador. A guerra deixa de ser apenas destruição e passa a se tornar um fenômeno sobrenatural. Um Bispo da Guerra consegue fortalecer aliados e enfraquecer inimigos através da voz. As suas canções de guerra e gritos de guerra elevam a moral, aumentam a força física, fortalecem a vontade e ao mesmo tempo esmagam o espírito do inimigo. Imagina você ouvir um único grito e sentir seu corpo ficando mais pesado, a sua coragem desaparecendo e a sua mente sendo tomada pelo desespero. Enquanto do outro lado, um exército inteiro se fortalece. Mas isso ainda não é o aspecto mais aterrorizante, porque o verdadeiro domínio do Bispo da Guerra é o campo de batalha. Eles conseguem criar uma chamada névoa de guerra. Uma névoa sobrenatural capaz de distorcer sentidos, bloquear a percepção espiritual e interferir em conexões místicas e até impedir fugas através do mundo espirituais. Mundo espiritual, né, gente? Dentro dessa névoa, a audição falha, o olfato falha, a intuição falha, as adivinhações falham, as maldições falham, tudo se torna caótico, exceto para o próprio Bispo da Guerra, porque dentro da névoa de guerra, ele enxerga perfeitamente como um predador absoluto controlando um território inteiro. Mas talvez o aspecto mais absurdo dessa sequência seja a autoridade sobre reunião. A essência da guerra é reunir pessoas, e o Bispo da Guerra domina exatamente isso. Ele consegue reunir o poder do seu exército, absorver habilidades Beyonders de aliados e compartilhar seus próprios poderes, e transformar tropas inteiras em extensões da sua própria existência. Cada soldado se torna uma âncora, cada aliado fortalece o bispo, e quanto maior o exército, mais monstruoso ele se torna. Eles conseguem fortalecer indivíduos específicos temporariamente, conectar mentalmente grupos inteiros e criar formações capazes de resistir até mesmo a ataques devastadores. Cara, é muito absurdo isso daqui, porque ele consegue pegar... Pô, aí é um counterzinho do Klein, né, não? Ele falou sobre bloquear a percepção, ou adivinhação, alguma coisa assim. Agora me fugiu. É basicamente o caminho do Klein, esse negócio de adivinhação, não? Emprestada habilidade de aliados Beyonders. Então, assim, ele consegue emprestar habilidades também. Aqui, na sequência 3, a partir da sequência 3, a gente já consegue entender o nível de calamidade dessa sequência, e ela é realmente bem forte. A partir do nível de semideus, as coisas escalam a proporções de poder absurda já, né? O seu controle de multidão permite transformar tropas em verdadeiras fortalezas vivas, como se dezenas, centenas ou milhares de pessoas passassem a agir como um único organismo. E ainda existe o sacrifício. Após oferecer sacrifícios o suficiente, um bispo da guerra pode pedir auxílio diretamente à essência da guerra, recebendo temporariamente poderes ainda maiores, até habilidades equivalentes a de um bruxo do clima, que é o sequência 2, tá? É o próximo. Nesse ponto, o fogo do Sacerdote Vermelho já alcançou um outro nível, cara. As chamas agora são azul puro, muito mais quentes, muito mais destrutivas e muito mais próximos de uma calamidade natural. É como se o Beyonder da sequência 3, o Bispo da Guerra, já começasse a tocar um domínio divino. Ele pode responder orações e receber âncoras, e fortalecer-se através daqueles que o seguem. E por fim, um Bispo da Guerra não luta sozinho. Ele transforma pessoas em armas e exércitos em extensão da sua própria vontade e batalhas. Ó, aqui já tá uma coisa já bem maneira. Um Bispo da Guerra, eu acho que ele consegue rivalizar com qualquer sequência, galera, e eu quero que vocês me convençam do contrário. Eu também se ele acho. subir aquela névoa e colocar o Beyonder lá dentro, como que o cara vai sair? Fala pra mim, como que ele vai então utilizar acho que eu acertei. Acho que o Klein teria dificuldade naquilo ali mesmo, hein? Dele em plena forma ali, né? Na sequência 2, o sacerdote se torna uma calamidade natural. Ele se torna o bruxo do clima. E nesse ponto, o próprio mundo começa a responder à presença dele. A sua simples existência já altera o ambiente ao redor. O céu escurece, os ventos mudam, tempestades surgem e a sensação de guerra começa a se espalhar. Os bruxos do clima
possuem um carisma absurdo. As pessoas naturalmente sentem vontade de segui-los, confiar neles e lutar Caralho, por eles. parece que é uma inversão totalmente. Parece que o cara pulou de sequência, né, velho? Tava todo vermelhidão ali e tal. Aí do nada, puf, virou azul. As pessoas naturalmente sentem vontade de Era um segui-los, bruxo. confiar neles e lutar Saiu de um caçador pra um bruxo, cara. absurdo. As pessoas naturalmente sentem vontade de segui-los, confiar neles e lutar por eles. Como se existisse algo virou um que é imundo azul. inevitável em sua presença. Mas isso é apenas uma consequência secundária, porque a verdadeira essência dessa sequência é a autoridade sobre o clima. Os bruxos do clima conseguem controlar fenômenos atmosféricos em escala regional: tempestade, furacões, granizos, nevascas, névoas, raios, tsunamis. Tudo pode ser manipulado. Eles conseguem fazer o céu descarregar relâmpagos gigantescos que conectam os céus à terra, como árvores divinas branca-prateadas. Eles podem criar tempestade capazes de inundar cidades inteiras e invocar furacões que levantem ondas gigantescas do mar, e até desencadear catástrofes indiretas como terremotos e meteoros, manipulando cuidadosamente fenômenos climáticos. Cara, interessante como essa sequência, nessa parte, ela bate de frente com o tirano, né? Então, assim, eu acredito que a autoridade do tirano sobre esses mesmos conceitos de clima, né, seja maior, tá? Eu não acredito que a força de um bruxo do clima seja maior do que um deus do raio, sabe? O clima é o caos. Um pequeno fator pode gerar uma destruição gigantesca, e os bruxos do clima entendem isso perfeitamente. Eles conseguem compartilhar sua autoridade climática com milhares de soldados ao mesmo tempo, criando reações em cadeias devastadoras. O simples bater de uma asa de borboleta pode acabar virando um furacão, mas nas mãos do bruxo do clima, isso pode deixar de ser uma metáfora. Seu domínio sobre o fogo também alcança um nível monstruoso. As chamas agora brilham em tons de violeta, extremamente quente e extremamente destrutivas. Eles conseguem transformar o campo de batalha inteiro em um mar de fogo, invocar chuvas de meteoros flamejantes, bandos gigantescos de corvos de fogo, criar explosões mais poderosas do que canhões principais de uma frota inteira. As suas transformações em chama também evoluem absurdamente. Agora, eles podem tomar o fluxo de fogo, lançar lanças flamejantes ou meteoros vivos, movendo-se na velocidade de até 4 ou 5 mil km por hora. Caraca, é muito rápido esse cara. E nesse ponto, eles literalmente atravessam o céu como catástrofes. Enquanto isso, as suas outras habilidades ainda continuam evoluindo. A sua investigação de fraqueza se torna tão absurda que eles conseguem encontrar vulnerabilidade até em avatares, substitutos e manifestações espirituais. Seu poder de extermínio aumenta em níveis aterrorizantes também, tá, galera? A sua galvanização já não é apenas aço físico, mas algo próximo do simbolismo do aço, uma resistência quase absurda. A sua cadeia de comando evolui a outro patamar. Agora eles podem usar poderes emprestados de seu exército de maneira completamente novas, e até descer diretamente seus subordinados através da oração deles. A sua névoa de guerra se torna tão poderosa que começa a afetar até o mundo astral, mas talvez o aspecto mais aterrorizante seja a sua forma de criatura mítica. O bruxo do clima se transforma em um gigante da calamidade completo dessa vez. Aí o pessoal lá do YouTube fica xingando vocês. Aí eu não tenho que eu vou questionar como. Eles estão certos. Se eles ficar comentando nesse vídeo aqui que o meu chat tá falando bosta, eles vão estar certos. Não tem que retrucar, não. Talvez o aspecto mais aterrorizante seja a sua forma de criatura mítica. O bruxo do clima se transforma em um gigante da calamidade completo dessa vez. Um enorme esqueleto metálico envolto por majestosas chamas roxas, cercado por símbolos de desastres naturais. Apenas olhar para a criatura já é perigoso. A própria presença dela faz guerras, massacres e fenômenos climáticos extremos se tornarem mais possíveis. Como se o mundo inteiro começasse lentamente a entrar em colapso apenas porque ela existe. E nesse ponto do caminho, o sacerdote não é mais um homem, né? Esquece, não é mais, já deixou. Agora já é um anjo, né?
E ele já é uma deixou muito calamidade, tempo. um deus da guerra andando sobre a terra. Cara, agora eu vou falar pra você, eu achava que o caminho da Torre Branca era muito quebrado, mas o caminho do Sacerdote Vermelho, a partir da sequência 4, 3 e 2, é absurdamente quebrado também. Eu vou falar pra você que eu fico em dúvida pra saber qual é mais quebrado agora. Porque, pô, se você parar ali pra ver o nível de destruição que um Sacerdote Vermelho consegue, o que um Bispo da Guerra consegue, é muito absurdo, pô. É muito absurdo. É uma coisa assim, níveis calamidade cósmica já. Você achou o Bruxo do Clima apelão? Espera até você ver o Conquistador, que é a sequência 1. Conquistador, Ele essa passa imagem a aí tá da hora, representar hein? a dominação absoluta. Nesse ponto, o conceito de vencer ganha um significado completamente diferente, porque um conquistador não derrota apenas corpos, ele conquista mente, espírito, vontade e o mais importante, existência, cara. Deixa a espada torta, A pô. principal autoridade dessa sequência é justamente a conquista. O simples desejo de submissão pode ser implantado dentro do alvo, e lentamente o inimigo começa a querer obedecer, querer se render, querer servir, até que finalmente a sua mente, corpo e espírito sejam completamente dominados. E quando isso acontece, a lealdade ao conquistador se torna eterna. Não importa se o alvo é humano, monstruoso, consciente ou instável, tudo pode ser conquistado. Caraca, Caralho, que foda isso, foda, hein? O mais assustador Pensamos é que junto. não existe limite para quantos alvos ele consegue subjugar ao mesmo tempo. Imagine um ser capaz de transformar milhares ou milhões em extensões da sua própria vontade. E isso é apenas o começo. Mas, cara, velho, eu já falei, antes de você aparecer aí, ô leigo, eu já tava falando sobre a legenda CIA, a imagem de fundo CIA, eu já tava falando sobre isso já, porra. Mas não que seja ruim, cara, eu falo assim, só pontuei, pô, a legenda parece IA, e a imagem ali é IA, mas é muito foda. Eu só não entendo porque que a IA bota esse monte de ponto branco, tá ligado? Esse monte de pontilhadinho, velho, tá ligado? Enfim, essa aqui tá errado aqui, eles falam, mas a espada tá torta. Tortão pra esquerda. Enfim. Mas muito foda, velho. Extensões Inclusive, eu aceitaria o Jim Geek, né? Me manda essas imagens de tudo aí. Pô, eu queria, hein? Botar de papel de parede do PC. Imagine um ser capaz de transformar milhares ou milhões em extensões da sua própria vontade. E isso é apenas o Eu começo. não sei que é porque essa o que eles Conquistador usam, né? também possui uma habilidade A absurda galera tá fazendo chamada O YouTube hoje em dia tá dominado por thumbnails feitas por IA, velho. Tá ligado? Um monte de canal tá usando thumb por IA. Mas eu não sei qual IA é essa que eles usam, não, velho. Gemini ou Chat GPT? Deve ser a versão paga, né? Uma vez eu falei pro Chat GPT fazer uma imagem pra mim e falou que eu tinha que assinar não sei o que lá, velho. Que ele não conseguiria fazer. Aí eu fiquei triste. porque o Conquistador também possui Queria? uma habilidade Eu não consegui, não. absurda O Chat chamada GPT eu não consegui, não. transformar O Gemini eu ainda marionetes não em testei. soldados. Objetos inanimados podem Depois eu ser vou ver essa porra aí conquistados de novo. e transformados em soldados reais. Terra, metal, chama, fragmentos. Tudo pode virar um exército. Uma pedra pode ganhar vida. Uma chama pode se tornar um guerreiro. Até os reflexos quebrados do mundo podem ser convertidos em soldados armados. E se os soldados forem preparados com características Beyonders, eles também poderão usar poderes sobrenaturais. Ou seja, um conquistador literalmente cria exércitos sobrenaturais instantaneamente. Mas nessa sequência, as coisas ainda vão além disso. A autoridade de reunião também evolui para outro nível. E agora, o poder do exército alcança uma escala suficiente, sofre uma transformação qualitativa. O resultado pode rivalizar com ataques de uma singularidade ativada, e através das habilidades de um comandante de guerra, o conquistador consegue formar equipes gigantescas em um raio de 50 quilômetros, compartilhando poderes, espiritualidade, habilidades Beyonders, vantagens sobrenaturais com todos os aliados simultaneamente, cara. Nossa senhora. Isso é muito absurdo, cara. Esquece Torre Branca. Não tem como, cara. Não tem como ganhar desse cara. Olha isso, cara.
O cara consegue criar exército de 50 quilômetros. Pô, tá maluco. O exército inteiro se torna uma extensão do próprio conquistador. Então, vem a verdadeira personificação da destruição. A habilidade de extermínio também evolui para a temida lança da destruição. Agora, não importa mais acertar pontos fracos. Cada golpe já carrega uma destruição absoluta. Pode aniquilar áreas inteiras, destruir clones, projeções e substitutos, transmitindo dano diretamente para o corpo verdadeiro. Olha o terror do Amon aí. Não para, velho. Meu amigo. E caso acerte a verdadeira fraqueza do alvo, a morte é praticamente inevitável. Seu domínio sobre o fogo e o aço... Aqui é a lança ali, é praticamente o... Como chama? O lance lá de feito, esqueci, o Cuculain, tá ligado? Cuchulain, enfim. Porra, é certeiro, é crítico. A morte é praticamente inevitável. É. Seu domínio sobre o fogo e o aço também alcança níveis monstruosos. As chamas agora queimam em um violeta puro. Elas conseguem criar armaduras negras comparáveis às defesas das existências angelicais supremas. Criar tronos gigantescos de armas e fogo negro, e aço negro também. E condensar a névoa em lanças capazes de destruir montanhas. E talvez o aspecto que seja mais assustador disso tudo, a lança de longuinho, é que não é só poder destrutivo, é a presença. Quando um conquistador aparece, os próprios instintos dos seres ao redor começam a dizer: não resista, porque diante deles a guerra já terminou e a vitória pertence ao sacerdote vermelho. A gente consegue ver claramente assim, uma inspiração em Ares, né? O deus da guerra grego. Cara, muito absurdo isso, cara. Essa capacidade de conquistar, capacidade da insta-kill é muito absurda essa sequência. É muito forte, cara, muito forte. O que me faz ter mais vontade de continuar Círculo da Inevitabilidade para ver o Lumion alcançar essa sequência e ver como ele vai usar isso. Já que ele é um protagonista muito mais combativo do que o Klein, né? Na sequência 0, no pódio absoluto das sequências mais destrutivas de Lord of Mysteries, finalmente a gente chegou no Sacerdote Vermelho, o verdadeiro deus da guerra, o ser que transforma conflitos, destruição, conquista e calamidade em parte da sua própria existência. A sequência 0 recebe o nome de Sacerdote Vermelho, e esse nome possui um significado profundo. O vermelho representa a guerra, o sangue, o caos e a destruição, enquanto o sacerdote representa o ritual da força, aquele que conduz batalhas como cerimônias divinas. E nesse ponto, o Beyonder não é apenas uma entidade poderosa, ele se torna um conceito vivo e a própria personificação da guerra absoluta. E um deus completo dessa vez, né? Uma das autoridades centrais do Sacerdote Vermelho é a conquista, mas agora ela alcança níveis inimagináveis. O Sacerdote Vermelho pode conquistar não apenas pessoas, mas territórios, exércitos, civilizações e até conceitos abstratos. Qualquer ser vivo que entre no reino divino sem proteção adequada se torna instantaneamente um soldado dele, sem resistência e sem escolha. A simples aura de conquista do Sacerdote Vermelho é tão esmagadora que até as verdadeiras divindades podem involuntariamente abaixar a cabeça diante dele. Mas o aspecto mais aterrorizante é que a conquista pode teoricamente levar à onisciência e à onipotência. Olha só. Olha aí! Onisciência e... Como que é? Onisciência e onipotência, né? Isso é diante dele. Mas o aspecto mais aterrorizante é que a conquista pode teoricamente levar à onisciência e à onipotência. Olha só, olha onde a gente está chegando já, hein? Por quê? Ao conquistar algo, o Sacerdote Vermelho pode utilizar as suas capacidades. Imagina um ser capaz de dominar deuses. Galera, a gente tá falando de uma sequência que domina outros... Vamos pontuar teoricamente, né? Deuses, não é outros Beyonders de sequências altas. São outros deuses. A conversa aqui é totalmente diferente e absurda. E aí ele utiliza suas autoridades como se fossem suas próprias. E isso ainda é apenas uma parte do poder do Sequência Zero. A autoridade da guerra permite algo ainda mais absurdo. O Sacerdote Vermelho não precisa iniciar uma guerra. A sua simples presença pode fazer guerras nascerem.
o ódio, a violência, massacres e conflitos, tudo pode surgir apenas porque ele existe e ele controla a intensidade, a escala e a natureza dessa guerra. Mas então vem a autoridade mais assustadora de todas, a destruição. No mais alto nível, o Sacerdote Vermelho possui poder o suficiente para destruir um planeta inteiro. E no nível mais baixo, ele ainda é capaz de matar verdadeiras divindades. O simples cerrar do seu punho pode fazer o espaço-tempo colapsar, o vazio se partir, a realidade se rachar e aqueles destruídos por sua autoridade não podem ser ressuscitados normalmente, porque enfrentam algo muito pior que a morte. Eles enfrentam a extinção. E aí sim, a destruição possui formas menores também. As chamas do Sacerdote Vermelho queimam tudo até virar cinza, sem forma, sem limite e sem misericórdia. Através da autoridade do desastre, ele se torna um mestre de calamidades, guerras, fenômenos extremos e massacres, colapsos. Tudo pode ser manipulado. Existe algo ainda mais perigoso em tudo isso. O Sacerdote Vermelho é um verdadeiro sacerdote das forças cósmicas. E através da autoridade do sacrifício, ele consegue interferir. Eu acho que não tá não, Jonathan. Eu acho que... Eu vi a novela das frutas por aí, velho. Se você achar, você acha o canal deles aí. Eu acho que o negócio de IA... Eu vi que o YouTube dá... Deixa eu ver se... Aqui eu acho que não deve estar, né? Porque a imagem estática e... legenda não deve estar. Não deve estar. Mas o vídeo fica com um selo aqui embaixo escrito IA, tá ligado? O YouTube bota um selo de IA quando ele detecta que é IA, tá ligado? Mas, enfim. Mas o pessoal tá usando muito o thumbnail de IA, velho. Até o biólogo Henrique tá usando, porra. O Sacane tá usando thumb de IA. Todo mundo usando bastante IA aí na criação de conteúdo. Enfim. Massacres, como eu falei, colapsos, é uma ferramenta para ajudar, tudo né? pode ser manipulado. Existe algo ainda mais perigoso em tudo isso. O Sacerdote Vermelho é um verdadeiro sacerdote das forças cósmicas. E através da autoridade do sacrifício, ele consegue interferir em rituais dentro de sistemas estelares inteiros. Pedir poder a Sephiroths, invocar projeções e até negociar com grandes antigos. Mas todo esse poder possui um preço: a corrupção. Porque no universo de Lord of Não, o John, assim, vou falar um negócio aqui, falando esse negócio sobre IA, né? Antes a gente, perdão, até pausar aqui no finalzinho do vídeo. Cara, a IA, o pessoal fica pegando muito no pé desse negócio. IA aquilo, IA isso, IA não sei o quê. Cara, é uma ferramenta, tá ali pra ajudar e também, cara, é gratuito ou não, né? Se você quiser usar uma IA talvez de melhor qualidade, eu acho que as IA que você paga por aí, né? Talvez ela consiga fazer uma thumbnail legal, uma edição maneira, né? Uns bagulho assim. Por exemplo, até canal de corte, né? Teve até uma propaganda que a gente viu num vídeo esses dias aí sobre uma IA que ela faz até cortes, tá ligado? Inteligentes, né? Da live, né? Ou do vídeo que você manda pra ela lá. Ela corta direitinho lá, já prepara tudo pra você postar, tá ligado? Cara, é assim, você quer pagar... Vou dar um exemplo, tá? Pra fazer uma edição básica mesmo, tá ligado? Só cortar o vídeo. Sei lá, quiser adicionar uma imagem ali um momento. Fazer um negocinho bem basicão mesmo. Em um vídeo de até, se não me engano, 10 minutos, tá ligado? 10 minutos. O cara me cobrou R$20. O básico do básico. E vídeo de até 10 minutos. Me cobraram R$20 por vídeo, tá ligado? Agora imagina o cara fazer uma edição bem elaborada, tá ligado? Tipo o que os cantores geek fazem lá, aquelas animações, aquelas paradas lá. Ou então você quer fazer uma edição mais legal, tá ligado? Com legendas, com cortes, tá ligado? Alguns efeitos interessantes. E dependendo do tamanho do vídeo, cara, talvez pode sair por mais de R$100 por vídeo, tá ligado? Deve sair... Vamos botar uns 100 conto aí por vídeo. Cara, agora imagina eu querer fazer um... Eu até queria, tá ligado? Se eu tivesse grana mesmo, eu queria fazer um react mais dinâmico, assim, editado, bem pra caralho. Parecido até com um pouco... Eu não sei se ela... Eu não acompanho mais, mas...
Não sei se vocês conhecem a R Biana? A Biana, tá ligado? Ela tem um. Ela faz uns react na época que eu reagi, bem legais, bem dinâmicos, tá ligado? Tipo, quando ela vai falar, dá zoom na câmera dela, né? Ela vai rir, aí tem alguns efeitos que coloca lá, enfim. É bem dinâmico, assim, bem intuitivo, tá ligado? O react. Então, assim, Porra, imagina, pra fazer umas edições assim, vamos pegar um preço menor, R$ 50. Eu posto 2 vídeos por dia, tá ligado? 2 react por dia. Então, assim, R$ 100 gasto no dia. Isso tirando outros conteúdos, que eu tenho minhas gameplays, tem minhas lives, tá ligado? Tem as thumbnails pra fazer. Cara, deve gastar muito dinheiro pra ter uma equipe, tá ligado? Pra fazer thumbnail, pra fazer edição, pra fazer os cortes. Deve ser muito dinheiro gasto, cara, tá ligado? Então a IA tá aí pra pelo menos ajudar essa galera, tá ligado? Ou então, não é nem pra ajudar a saber essas galera. Quem tem condição de pagar pessoas, tá ligado? Pra fazer, pô, legal, maneiro, né? Porque a IA nunca vai superar, né? Pelo menos eu acho que nunca, né? A criatividade humana, tá ligado? Você pega a estética da IA, só você bater a cara, você já identifica. Isso aqui é IA. Porque a estética é bem parecida, tá ligado? É muito igual. Então, assim, a IA não consegue diversificar muito assim, com as coisas, né? Então a criatividade humana se sobressai a isso. Então, né, se você tem condição de pagar, pague, velho, tá ligado? Enfim. Agora, pra quem é criador de conteúdo menor, tipo o Odin aqui do vídeo aqui, cara, a gente não tem condição de pagar essa rapaziada pra fazer um bagulho legal. Então, cara, a IA tá aí pra isso, tá ligado? Para ser aquela mão ajudante, tá ligado? Pô, meu irmão, tá aqui de graça aqui, ou então paga uma taxa ali, tá ligado? Se for um IA paga. Aí, pô, eu te entrego os cortes, eu te entrego umas thumbnails, né? Decentes. Te entrego uma edição bacana. Pô, aí, pô, faz sentido pra caralho, tá ligado? Ser como uma ajuda. Obviamente que, pô, você não vai usar IA pra tudo, né, velho? Pô, fazer roteiro, que seja você, né? A voz, que seja você, né? Aí, sim, edição, no caso disso daqui, tá? A edição e a thumbnail, aí beleza, se é IA, ok, tá ligado? Agora, por exemplo, você tratando de música, aí não, música, velho, a voz você pode até usar IA, tá ligado? Mas que a letra, né? A edição, você também tem que trabalhar na edição. Se você quiser usar IA para ajudar em algumas coisas, beleza, né? Fazer a mixagem, né? Aí tudo bem. Só não vai usar tudo pra IA, porque aí, porra, pelo amor de Deus, né? Aí também, caralho. Aí, pô, você não fez porra nenhuma, você não tem mérito em nada do que você tá fazendo, tá ligado? É que a IA que tá fazendo tudo, porra. Sabe? E é isso. Tenho nada contra IA não. É que eu acho feio porque todos têm a mesma cara. E também não são apenas canais pequenos usando IA. E sim grandes. Só vai me dizer que o Castanhari precisa usar IA como fez em algumas thumbs. Eu não vi a do Castanhari, mas sim, tem muito canal grande usando o IA, né? Isso aí é verdade, é o que eu tô falando. Quem tem condição de pagar, cara, eu acho que compensa mais você pagar, mano. Você não vai querer, assim, economizar. Mano, tu já ganha muito dinheiro, cara. Tu vai ainda querer economizar mais? Pô, você tem condição de pagar uma equipe de editores para fazer um negócio diversificado, né? Não ter essa cara, que eu concordo com o Jonathan, essa cara de IA, tá ligado? Porque você pega as thumbnails, pega a thumbnail do. Eu vou falar dos canais de Flamengo, tá, velho? Vários canais de Flamengo estão usando thumbnails de IA, né? Influenciadores do Flamengo. Você pega do Space Today, né? O canal do Sacani lá. O do biólogo Henrique ali. Você vai pegando toda essa rapaziada, tu vê que é IA, cara. Tem a mesma cara, o mesmo design, tá ligado? Então assim, a criatividade humana consegue fazer um bagulho diferente, tá ligado? De cada um, né? Então assim, se você tem condição de pagar, paga, cara. Porra, pra que economizar, mano? Economizar pra quê? Porra. Parece aqueles ricos pão duro. Tá ligado aqueles ricos pão duro, velho? Aquele cara que tem dinheiro pra gastar à vontade. E o cara, sei lá, velho, chega na hora chega num churrasco, ele leva uma carne de segunda ali, tá ligado? Ele leva uma corona, tá ligado? Pra o pessoal beber.
porra, mano, tu tem dinheiro, caralho. Leva uma cerveja decente, leva uma picanha, velho. Porra, vai ser mendigo na cara do cacete, mano, com medo de pagar caro, porra. Enfim, eu se eu tivesse condição, se eu tivesse dinheiro, porra, eu pagaria. Pô, agora me deu uma ideia. Não, deixa eu pra lá. Já tava pensando aqui, caralho, eu querendo juntar dinheiro pra poder pagar uma profissional, né, um artista ou uma artista, né? Pra fazer o design aqui do canal e das lives, né? Mudar esse layout todo aqui, né? Eu tô tentando juntar dinheiro pra isso, aí agora eu tô pensando, rapaz, eu poderia ir na IA ali. Mas eu não sei como é que usa IA, não sei como é que é o prompt que escreve lá pra gerar isso daí. Eu teria que dar essa pesquisada também. Mas não vou fazer isso não, vou fazer isso não. Enfim, mas é isso, cara. Eu acho que se tiver condição, pague. Se não tiver, se for um canal menor, totalmente justificável, tá ligado? Vai tentar fazer um negócio com mais qualidade, mais decente. Invocar projeções e até É uma negociar com tumba. grandes antigos. Mas todo esse poder possui um preço: a corrupção. Porque no universo de Lord of Mysteries, quanto maior o poder, mais próximo alguém está da Não viu, loucura. não. Esse é o detalhe mais estranho dessa sequência. Seja que talvez seja até o seu charme, né? O sacerdote vermelho é descrito como um homem mais carismático da existência. Qualquer criatura que o contemple será afetada. Alguns desejarão servi-lo e outros desejarão possuí-lo. E muitos simplesmente desejarão matá-lo imediatamente, porque a sua presença desperta submissão, admiração, inveja, obsessão e ódio ao mesmo tempo. É o belo de forma sobrenatural, avassaladora, quase que impossível de suportar. E por fim, existe a sua autoridade sobre a masculinidade. Como a representação máxima da energia masculina do criador original, ele se torna o macho supremo da existência. É o grande Shed. Um símbolo absoluto de força, domínio, fertilidade. Caralho, eu falando o tempo todo que é o caminho do Shed, é o caminho do Shed mesmo. Esse é o meu caminho, velho. Esse caminho aqui é muito foda. Esse aqui já sei qual sequência eu vou seguir. Ele se torna o macho supremo da existência. Caminho, é o grande Shed, ele. Um símbolo absoluto de força, domínio, fertilidade e imposição. É isso aí. Nesse ponto, o sacerdote vermelho não é apenas um deus, ele é a própria encarnação da guerra, o fogo que transforma civilizações em cinzas e o conquistador diante de qual até deuses abaixam a cabeça, a calamidade que anuncia o fim de tudo. Galera, aqui eu bato o martelo, ninguém sola o sacerdote vermelho. Ele é insolável. Pronto. Quero que vocês me refutem nos comentários. O caminho favorito até o momento. Torre Branca era forte, mas sacerdote vermelho não tem pra ninguém. O bicho é muito forte, é muito papelão. Ele hipnotiza todo mundo, ele não vai morrer rápido, ele vai ter tempo pra fazer isso. É uma coisa assim de outro nível. Se você ficou até o final, comenta aí, fala o que você achou do vídeo. A sua opinião é muito importante pra mim. Curte o vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, galera. Ajuda muito o canal, beleza? Se você quiser uma prioridade ali para sugerir temas, manda um valeu, um super valeu lá, R$1, R$2, sei lá, o quanto vocês quiserem mandar. Opa, vamos doando. Eu aceito doação também, velho. Quem mandar um super valeu. Ah, não tenho dinheiro, não tem problema. Manda aí a sugestão de tema nos comentários, eu vou ler do mesmo jeito. Vou colocar na fila aqui, 1 hora vai sair vídeo, beleza? Eu sou o Odin e a gente fica para um próximo vídeo. Valeu, falou! Muito bom, muito bom, muito bom, velho. Parabéns pro Odin Geek, cara. Vídeo muito bom, sensacional, eu gostei. Cara, realmente é o meu caminho favorito até o momento, tá? Pô, muito foda. É o caminho do Shed, mano, não tem jeito. Curti bastante. Enfim, muito foda.